Olá, queridos e queridas, divos e divas aqui do Fim de Casamento, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Como é que estão os girassóis? Brilhando? Alegrando a vida de todo mundo? Que bom, tá? Espero que todo mundo esteja bem, espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana, que a semana que se iniciou também esteja sendo maravilhosa. Meus amores, para quem está conhecendo o canal pela primeira vez, está caindo de paraquedas aqui, nós somos um canal de relatos que todos os dias tratamos de relacionamentos abusivos, narcisistas, tóxicos e manipuladores, e até mesmo agressivos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de identificar sinais para ajudar outras pessoas, fique atento aos relatos aqui, tá bom? Todos os dias temos relatos que vão dizer exatamente sobre isso. Então, te convido a se inscrever, faça parte da família Fim de Casamento, deixa o like desse vídeo e me diga também de onde você me ouve, ok? Foi meus girassóis, um grande abraço, um grande beijo. Hoje eu vou trazer um relato para vocês pesadérrimo. Pesadérrimo. Porque vocês teriam coragem, eu sei que vocês não teriam, mas é só uma pergunta, de usar o próprio filho ou a própria filha, é apenas usar a pessoa de fachada para esconder um caso com o marido dela ou até com a esposa dela. Gente, a jovem aqui, ela teve um casamento de 5 anos. Nesse relato vai ter manipulação, dor, golpe, tudo junto, tá? Tudo junto, é uma baixaria só. Então, se inscreva no canal, deixa o like desse vídeo e vem agora acompanhar o relato aqui comigo, tá? Olá, Anne, e olá a todos os ouvintes do canal. Demorou muito tempo para eu criar coragem para ver a minha história, né, amiga? Gente, aconteceu tanta coisa na minha vida, tantas coisas absurdas, que o que eu vou relatar para vocês agora parece um filme de terror. Eu já acompanho o Fim de Casamento há muito tempo e a confiança que eu tenho em você me deu ainda mais coragem. Eu tenho 31 anos, eu sou aqui do interior de São Paulo e eu vivi um casamento de 5 anos com um homem que hoje tem 35 mais ou menos. E eu fui vítima, Ania, da maior e mais cruel covardia que um ser humano pode cometer contra o outro. Eu fui usada dentro da minha própria casa pelas duas pessoas que eu mais amava e confiava nesse mundo, o meu ex-marido e meu próprio pai. São duas pessoas totalmente inescrupulosas e não valem nada, exatamente nada. Eu conheci o meu ex na época da faculdade. Sabe aquele rapaz exemplar, educado, prestativo, que todo mundo gosta? Ah, amiga, já passamos por muitos aqui, ó. Estamos calejados de homens prestativos, né, que todo mundo gosta. Então, Anne, ele era assim. O meu pai, na época, ele ainda é um empresário bem conhecido na nossa cidade. Ele tem uma transportadora, que eu não vou falar o nome, é claro. E assim que meu pai o conheceu, ele ficou encantado desde o primeiro dia. Nós namoramos, tivemos um namoro bem rápido, e meu pai fez questão de contratar ele para trabalhar como um dos diretores da empresa. Lembrando que meu ex-marido não tinha nem currículo bom para trabalhar como um diretor, um dos diretores da empresa do meu pai. Então, resumindo, ele era o braço direito dele. E o meu pai vivia com ele para cima e para baixo, almoçavam juntos. E esse meu ex, ainda namorando, ele passou a frequentar a nossa casa praticamente em tempo integral. O meu marido, no caso o ex, passava mais tempo com meu pai do que comigo. Quando nós decidimos nos casar, o meu pai pagou toda a festa e nos emprestou dinheiro para que nós comprássemos a nossa primeira casa. Ele sempre incentivou o nosso crescimento, só que esse dinheiro foi emprestado e, dizendo meu marido, na época, ele iria pagar todo mês uma quantia até que esse valor fosse abatido completamente. E isso também foi uma mentira, tá bom? Eu, com tudo isso, com todos esses incentivos, eu me sentia muito feliz e sortuda, porque, nossa, eu estou construindo uma família maravilhosa, meu marido é maravilhoso, ele é um homem provedor, e eu tenho um pai que apoia tudo o que a gente está fazendo. Então, o que mais que eu ia querer da vida, gente? Naquela época que tudo aconteceu, a transportadora do meu pai estava crescendo muito, e esse meu ex-marido se tornou a peça-chave para gerenciar os negócios. Gente, tudo que meu pai sabia, ele passou para esse meu marido. E com o crescimento da empresa, eles trabalhavam muito e estavam sempre viajando. E Anne, se eu desconfiasse, ou se eu soubesse que cada abraço que eu recebia do meu marido, ou cada elogio que eu recebia do meu pai fazia parte do acordo deles, eu teria corrido para longe deles no primeiro mês e tinha levado a minha mãe junto.
Mas o amor que eu sentia por eles me cegou, né? Sempre cega. Logo nos primeiros meses de casados, a realidade da vida a dois começou a se mostrar muito diferente da perfeição que eu achava que era. Meu ex-marido começou a se afastar de mim na intimidade, gente, logo no primeiro mês de casamento. O sexo virou uma obrigação, a meu ver, porque sempre que acontecia era algo frio, algo rápido e não tinha carinho nenhum. E sempre era quando eu procurava, ele nunca me procurou, nunca, a não ser na noite de núpcias, porque ele precisava consumar o casamento. Mas depois disso, minha colega, é sempre eu que fui atrás. Quando eu tentava cobrar uma postura dele sobre essa situação, reclamava mesmo pela falta de atenção, ele sempre reagiu da mesma forma. Dizia que eu era muito grudenta e carente. E o pior de tudo, Anny, é que quando eu desabafava sobre isso com meu pai, ele ia lá e me dava uma enxurrada de bronca. E ele colocava meu marido como o certo da história. Resumindo, ele era o defensor do meu marido. O meu pai, ele sempre teve um discurso, e ele usou isso durante todo o tempo de casamento, que eu levava a minha vida como o bel prazer, que eu era uma mulher que estragava tudo por capricho e que meu marido era um homem trabalhador, um homem muito bom e que eu deveria ser mais compreensiva e menos infantil. Anne, eu nunca fui uma mulher mimada, nunca fui. Eu sempre consegui ver tudo que está ao meu redor da forma como elas são. Eu nunca fui de cobrar nada, eu nunca fui de exigir nada e nem de contar vantagem em cima de nada. E eu vim de uma família bem estruturada, eu nunca passei fome, nunca tive aperto financeiro. Diferente do meu ex-marido. Ele veio de baixo. Meu pai colocou ele num pedestal. E eu, depois eu saí desse pedestal e fui jogada na lama, né? Então, eu eu fui assim, a todo momento jogando na minha cara que eu era uma pessoa incompreensiva e infantil. Teve uma vez que meu ex passou mal no final de semana. E ele não falou para mim o que tinha acontecido. Quando foi na segunda-feira, o meu pai me chamou do escritório dele e me deu uma nova bronca. E disse que meu marido estava rendendo muito na empresa e que eu, com as minhas cobranças na cama, estava atrapalhando a cabeça dele. Gente, eu não sabia que meu marido tinha passado mal por conta das minhas cobranças, porque, poxa, não era uma cobrança, eu não ficava em cima dele, eu não queria forçar ele a fazer nada comigo. Eu fazia cobranças normais de um casal. Mas ele levou isso para o meu pai como se eu estivesse querendo estuprá-lo, né, na cama. E não foi nada disso. E depois que meu pai me deu mais essa bronca, que eu estava atrapalhando o progresso do meu marido, eu me senti extremamente culpada, diminuída, e eu comecei a acreditar que o problema era comigo. Eu achava que depois eu não era mais atraente, que acho que meu pai estava falando, ele tinha razão, e eu acabava me culpando e me calando. Eu não conseguia perceber que meu pai estava usando a autoridade dele sobre mim para me manipular. E então, com isso, eles acabaram conseguindo o que eles queriam: me calar e me fazer me culpar pelas coisas. O meu pai, às vezes, ele chegava a ligar para minha casa de noite para saber se nós estávamos brigados. E se ele percebesse qualquer desentendimento, ele vinha correndo pessoalmente para falar comigo novamente. Gente, a minha vida, ela foi uma completa intromissão do meu pai. A minha mãe, gente, ela pisou na minha casa pouquíssimas vezes e ela nunca perguntava se o que estava acontecendo e nunca meteu o bedelho dela em nada. Mas o meu pai, gente, ele fazia isso a todo momento. Ele dizia que o meu dever como esposa era incentivar o meu marido e não ficar com aquelas carências que eu estava fazendo. E essa pressão psicológica dupla destruiu mais a minha segurança como mulher. Eu comecei a não querer mais sair de casa. Eu tinha vergonha de andar com as minhas amigas, porque elas iriam perceber o que estava acontecendo e eu ia ter que falar para elas. Então, a vergonha de admitir que meu casamento, que elas viam do lado de fora que era perfeito, não era. Então, como é que eu ia falar para as minhas amigas que, não, meu marido não é nada disso que eu estava pensando, ele me rejeita, ele não me quer, ele não me deseja. Então, eu acabei me isolando de tudo e de todos. Eu tentei de tudo para apimentar o nosso relacionamento, mas nada adiantou. Tudo que eu fazia, meu marido achava que era demais. E enquanto eu me afundava nessa depressão e na cobrança interna,
os dois estavam lá vivendo livre, leve e soltos, né? E foi assim por uns bons anos, até que eu parei de cobrar. Gente, para vocês terem noção, nós ficamos 6 meses sem ter relação sexual. 6 meses. Gente, se meu marido fez isso comigo, eu mato ele. Juro, tem alguma coisa acontecendo. Não é possível, gente. Quando eu tinha vontade, quando eu tinha, né, queria extravasar, eu usava um vibrador. Gente, o meu vibrador, ele é o meu melhor companheiro. E assim o tempo foi se passando. E eu matava todas as minhas vontades naquele aparelho, porque meu marido não queria, não me queria, então, né, não tinha para onde correr. E a rotina nessa transportadora virou a desculpa perfeita para os dois passarem cada vez mais tempo juntos e longe de mim. Até que começou uma fase de viagens que aconteciam praticamente todas as semanas. Em menos de 2 vezes, pelo menos 3 vezes no mês, o meu pai e meu marido precisavam viajar para outros estados. Meu pai, ele trabalhava em compra de caminhões, então ele tinha muitos problemas em outras filiais também, então ele precisava estar lá. E tudo bem, eu entendia isso, mas tipo, levar meu marido a todo momento a tiracolo com ele, para mim eu não via o porquê. Mas estava cega, né? Tudo que eles diziam, eu falava amém. E essas viagens duravam de 3 a 4 dias e às vezes o final de semana inteiro. E eu ficava em casa sozinha, às vezes eu ia na casa da minha mãe. E era assim a minha vida, gente. Às vezes eu pedia sempre para que eu fosse junto, para aproveitar e até passear, né, conhecer outros lugares. Mas eles nunca permitiram. Eles sempre disseram, não, tudo é profissional, vai ser exaustivo, a gente não vai ter como ficar andando contigo para cima e para baixo, porque tu vai querer comprar as coisas, vai querer conhecer locais, e a gente não tem tempo para isso. Então, um ficava reforçando a mentira do outro, né? Gente, e assim foi. Teve um momento que eu desconfiei disso? Sim, desconfiei que meu pai estava encobrindo alguma traição do meu marido e vice-versa. Eu pensei isso, exatamente isso, não outra coisa. Às vezes que eu desconfiava, meu pai percebia, porque meu pai, gente, é malandro e tem quilômetros rodados em safadeza. O meu pai me ligava do hotel e, por diversas vezes, eles ficavam no mesmo quarto. E qual era a desculpa? Não, o hotel está lotado, não, a gente não pode ficar em hotéis separados, só tem esse quarto aqui, então vamos dormir no mesmo quarto. E às vezes, quando eu falava com ele, ele passava para o meu marido, fazíamos uma videochamada rapidinho. Ele dizia que me amava, amando do meu pai, e depois desligava. Assim era a minha vida. Assim era a minha vida. E nunca passou pela minha cabeça o que estava acontecendo. Eu achava até lindo, às vezes, né? O companheirismo dos dois. O sogro ama o genro e vice-versa. Gente, eu sentia tanto orgulho de ver meu marido ser tão querido pelo meu pai. Quando eles voltavam nessas viagens, eu preparava jantares especiais, fazia toda aquela festa para eles. E eles estavam fazendo isso comigo. Quando eles voltavam dessa viagem, eu via uma oportunidade de ter um momento a sós com meu marido, né? Às vezes eu comprava uma lingerie nova, vinha toda carinhosa pro lado dele, ele ia lá e me podava, que não queria, que estava cansado, que precisava dormir. Gente, e foi assim. E eu estava tão cansada daquilo que eu até pedi pro meu pai demiti-lo uma vez, porque aquela rotina estava acabando com o meu casamento. E novamente eu levei um esporro daqueles do meu pai. E por conta disso, eu pedi para ele demitir, ele me deu um carão, nós ficamos um bom tempo sem nos falar. E as coisas vieram à tona quando eles anunciaram mais uma dessas viagens para negócio, né? Só que dessa vez eles iam para uma cidade turística no interior. E era um local que eu sempre tive vontade de conhecer e eu nunca fui. E eu me ofereci para ir com eles, pelo menos para ser a secretária, mas o meu pai mais uma vez disse que não. Eles me disseram mais ou menos onde eles iriam ficar e que o cliente tinha um hotel fazenda e era para lá que eles iam. E, gente, eu estava tão carente, tão cansada de ficar sozinha, que o que foi que eu fiz? Eu tenho uma grande amiga, que eu não vou dizer o que ela é agora, que ela é lésbica e ela sempre foi apaixonada por mim. E meu pai nunca gostou muito dela. E ela também não suportava ele. Essa minha amiga, ela sempre foi muito bem financeiramente. Os pais dela apoiaram ela desde o início que ela quis se assumir. Tudo bem, mas o meu pai, gente, não suportava ela. E mesmo assim, mesmo eu sabendo que ela gostava de mim, ela sempre respeitou meu casamento.
E foi justamente ela que teve a brilhante e maldita ideia de fazermos uma surpresa para o meu marido e para o meu pai. Depois ela me confessou que ela já tinha sentido que tinha alguma coisa errada acontecendo. E por isso que ela me deu essa ideia. E ela falou assim, olha, não avisa nada, bora de surpresa. Todo mundo gosta de uma surpresa, não é possível. Então peguei o meu carro e eu dirigi até esse hotel fazendo por umas 3 horas depois da minha cidade. Gente, o meu plano era chegar de noite, reservar um quarto e aparecer de surpresa para jantarmos todos juntos. Mas quando nós chegamos no hotel, eu fui até a recepção e perguntei pelo quarto do meu pai, me identifiquei, perguntei do meu marido. E o recepcionista, sem maldade nenhuma, me informou o número e me disse qual era o chalé que eles estavam hospedados. Era um chalé executivo, muito bem reservado e bem longe de tudo e de todos. E eu pedi para essa minha amiga subir para o quarto, ela terminar de despachar as malas, para descansar um pouco até chegar à noite e a gente conseguir se reunir. E eu fui caminhando, né, pela direção que o recepcionista me disse. E a gente sabe quando você tem aquela sensação, teu coração está acelerado, mas você não sabe se é de felicidade, ou se é de medo. Eram as duas coisas, né? Era um misto de sensações. Mas o que eu queria mesmo era fazer essa surpresa para eles. Quando eu cheguei na porta desse determinado chalé, eu percebi que eram daqueles chalés bem reservados. E quando eu me aproximei, a porta estava encostada, ela não estava trancada. E eu comecei a ouvir uns gemidos dentro do quarto. E eu olhei para o papel que o recepcionista me deu e eu olhei. Não, tá certo isso? Será que é o mesmo número? Foi quando eu ouvi a voz do meu pai. E eu pensei, não, meu pai não pode estar traindo a minha mãe. E depois eu ouvi a voz do meu marido. Eu falei, não. Gente, sabe quando o teu mundo ele vai caindo, você não tem como se segurar? Eu empurrei a porta. Eu empurrei a porta com tudo, gente. E o sorriso que eu tava lá já virou uma insegurança gigantesca. Meu semblante mudou na mesma hora, gente. E quando eu abri, eu dei de cara com meu pai lá na banana do meu marido. E eu só consegui gente, até esqueci a palavra, sabe? Esboçar, né? A seguinte palavra. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Os dois, na mesma hora, pularam da cama. Lógico, né? A gente é assustado, todo mundo fica assustado com uma situação dessa. E ninguém conseguiu me dizer nada. Gente, eu ouvi aquilo, eu só deu tempo de gravar aquela imagem, de falar isso e sair correndo. Eu não consegui dizer nada, a única reação foi correr dali com a rapidez que eu podia. Perguntei do recepcionista qual era o meu quarto, corri para lá, gente, aos prantos, aos prantos. Eu fiquei completamente desnorteada e fora de mim. Depois, enquanto eu estava subindo ali para ir para o meu quarto, passava na minha cabeça por que ele era frio na cama, por que de tantas viagens, por que tanto excesso de proteção do meu pai com ele. Tudo isso passou como um filme pela minha cabeça. Quando eu cheguei no quarto, a minha amiga, lógico, perguntou o que tinha acontecido, porque gente, eu estava fora de mim, chorando em desespero. E eu não consegui falar nada, eu não consegui chorar, tipo, esboçar para ela na hora que tinha acontecido, né? Chorar direito. A dor foi tão violenta que parecia que eu ia ter um ataque cardíaco. E pode até parecer estranho, mas a forma como ela me abraçou e se importou comigo, mexeu comigo. E mudou alguma coisa dentro de mim, mudou a forma como eu a olhava. E eu sei que foi errado, eu sei que nós não devemos pagar o mal com o mal. Mas a forma que ela me encontrou, que ela me acalentou, fez com que nós acabássemos nos beijando. E, gente, o beijo veio e já veio tudo junto, né? Acabamos nos tocando e acabamos que fomos para os finalmente. Tivemos relações e foi uma das coisas mais alucinantes e mais prazerosas que eu tive durante anos na minha vida. Depois que nós terminamos, pedimos desculpas uma para outra, porque foi tudo no calor do momento, foi uma urgência, era tanta coisa acumulada. E depois ela também me pediu desculpas e ela mesma viu aquilo como um erro. E ainda bem que uma e a outra entenderam, né, o lado. Depois disso, ela me abraçou e disse que
Por mais que ela me amasse, da forma como ela me amava, ela iria me respeitar. E que se eu dissesse que aquilo nunca mais iria acontecer, ela iria respeitar também, tá? O importante era o meu bem-estar. Eu achei aquilo de sabe, uma lealdade tão grande. Em nenhum momento eu não vi que ela se aproveitou de mim, do meu momento de fragilidade. Não. Eu quis, eu a beijei, eu a procurei e foi eu que consenti. Então, se vocês estão dizendo que ela se aproveitou de mim, isso não aconteceu. Então, depois que isso aconteceu, decidimos voltar na mesma hora para casa. O que eu ia ficar fazendo ali, gente? Quando nós estávamos descendo com as nossas coisas, adivinha quem que eu dou de cara na recepção? Pois é, o meu pai e meu marido. E o que aconteceu ali foi ainda mais revoltante do que a cena que eu vi lá naquele quarto. Porque os dois começaram a gritar no saguão do motel. O meu marido veio para cima de mim para tentar me segurar, para me sacolejar, perguntando o que eu estava fazendo lá. O meu pai foi para cima da minha amiga, dizendo que tudo aquilo tinha vindo da mente ardilosa dela, que ela tinha planejado aquilo, que ela estava acabando com a vida de uma família. Gente, meu pai, ele agrediu a minha amiga. E aí veio o segurança do hotel para tentar conter tudo aquilo. Gente, foi uma confusão generalizada. E eu falei para eles que se ele não me deixasse ir embora, eu ia chamar para a polícia e nós íamos resolver isso lá. Se meu pai prezava tanto pelo nome dele, era melhor ele permitir que eu fosse embora, né? E pegamos a estrada e viemos. Esse dia eu não dirigi, quem dirigiu foi minha amiga. E quando nós chegamos em casa, ela me deixou lá, foi para casa dela. Ela queria ficar comigo, né? Mas eu não fica lá porque eu tenho certeza que ele vai vir atrás de mim. E não deu outra. Assim que eu cheguei, eles chegaram logo atrás. O meu ex-marido me chamou para conversar e foi lá e ele abriu o jogo. Ele confessou que o relacionamento dele com meu pai já durava anos, desde a época em que ele chegou na família, que nós éramos namorados. E quando meu pai colocou ele para trabalhar na empresa, eles já estavam em um relacionamento. E meu pai, né, sempre foi o machão, em vez de ele colocar para fora a orientação sexual dele, não. Ele enganou uma família, uma esposa leal em casa, né, tudo. Por que não dizer, não, eu gosto de homem, pronto, acabou-se. Iria ter julgamento? Iria, mas iria ter uma vida limpa, né? Não ia ficar enganando ninguém. Então, tudo por conta de posição social, tá, gente? E depois disso, outra coisa, gente, o pai dela era um líder em uma igreja que ela não menciona qual igreja. Ainda era líder em uma igreja. Então, tudo isso, né? É uma sujeira, é uma podridão, que às vezes a gente fica até se perguntando por quê? Por que não viver uma vida limpa, uma vida digna, sem mentir, sem machucar ninguém? Acabou com a vida da família dele toda, 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 toda. E, gente, depois ele disse que usou o casamento comigo, meu marido, como um plano para que ninguém descobrisse o que acontecia entre eles. Então tudo estava muito bem planejado ali, ó, bem arquitetado mesmo. E eles bolaram juntos a ideia do meu casamento para que meu ex pudesse morar perto do meu pai, frequentar a nossa casa e sempre viajar com eles, porque essas viagens também eram planejadas para que os dois matassem a saudade, né? Para que ninguém desconfiasse. E depois eu descobri que alguns funcionários da empresa, lá da transportadora, desconfiavam, mas ninguém tinha certeza, ninguém queria perder o emprego, então todo mundo ficava calado. Então, nessa conversa, meu ex falou bem na minha cara que o casamento comigo foi apenas um negócio e que, a princípio, quando ele entrou no casamento, era apenas em benefício financeiro dele. Ele ia ter um cargo alto na empresa, um salário. Meu pai também prometeu que ele seria herdeiro de uma da parte das empresas. Então, meu pai meio que se apaixonou e abriu as pernas mesmo, né, gente? Abriu o banco, tá aqui a senha do meu celular, tá aqui a senha do meu banco, é tudo teu, contanto que tu fique comigo. Foi isso aí que aconteceu. O meu pai, que estava ali do lado dele, confirmou tudo, gente. E pasmem, ele confirmou tudo com um sorriso no rosto. O meu pai estava, tipo, ele estava pagando para ter o meu marido com ele. Pagando.
Depois, dizendo o meu marido que ele acabou se apaixonando pelo meu pai, com o tempo. Sei muito bem que paixão é essa, né? Dólar, money, euro. Isso que é a paixão. E eu lembro que, depois que ele me falou tudo isso, porque eu não tinha mais o que esconder, então vou jogar real com ela. Eu me exaltei e eu comecei a gritar e pedir que eles fossem dali. O meu pai, ele tem uma voz muito potente, bem grossa, e ele também começou a gritar comigo e pedir que eu ficasse calma. E ele disse que não tinha como mudar nada, não tem como mudar essa situação. Ele me fez uma proposta: minha filha, só fica calado sobre isso, meu amor por você não vai mudar, ele vai continuar sendo teu marido, e nós, a única diferença é que nós vamos continuar tendo a nossa vida privada. Resumindo, gente, eles queriam que eu mantivesse o segredo, eu iria continuar casada, aquela vida lá, maldita, meu pai ia continuar enganando a minha mãe, enganando meu outro irmão, para viver aquela vida. Olha só, na cabeça deles eu era apenas um negócio, apenas isso. Eles me trataram como se eu fosse um problema técnico a ser resolvido. Só uma testemunha incômoda, só isso que na cabeça do meu pai tudo era comprável, todo mundo tinha um valor. Mas eu não era, eu não tinha valor, nunca tive. E o meu pai disse que olha, nunca te faltou nada em termos de materiais. Então por que você não continua com esse casamento? E olha para esse casamento como um negócio também. Gente, eu pedi para que ele fosse embora da minha casa. E porque eu percebi que para o meu pai eu era apenas um objeto descartável. Eu não era uma filha, eu era uma marionete. Só isso. Ele usava, mandava e desmandava para que ele vivesse, né, aquela vida de taras e perversões. E depois disso eu não quis mais saber de nada. Expulsei os dois de lá. Nesse mesmo dia eu acabei indo lá na casa da minha mãe e contei tudo para ela e para meus irmãos. O impacto foi tão devastador, né, que a minha mãe, que viveu uma vida inteira dedicada a meu pai, ela quase infartou. Ela precisou ser internada às pressas por conta disso. O casamento deles acabou em meio a gritos, em meio a choros, roupas rasgadas. Eu conheci uma outra versão da minha mãe que eu achei que eu nunca veria. Uma mulher desesperada, completamente destruída pelo que meu pai fez. E por vingança, eles foram ainda mais perversos, porque eu não aceitei porque a minha mãe fez o que ela fez. Quando o processo de divórcio começou, o meu pai, ele fez da minha vida um escarcéu. Ele me prejudicou muito, gente. Ele me atacou judicialmente para tentar fazer com que eu saísse sem nada, com a mão na frente e outra atrás. O meu pai, ele contratou os melhores advogados para defender meu ex-marido. E os dois iniciaram aquela campanha para acabar com a minha vida. Mas como não haviam provas, porque até difamação entrou no meio, porque eles me difamaram, como não havia provas dessa traição, tipo, ninguém gravou, ninguém tirou uma foto, era a minha palavra contra a deles, né? E o advogado deles começou a alegar que eu era uma mulher desequilibrada mentalmente e que eu tinha inventado aquela história absurda por puro ciúme e frustração, porque meu marido estava apenas trabalhando, só isso. E meu ex-marido, nesse dia da audiência, teve a cara de pau de ir falar que eu era uma mulher agressiva, que eu tinha surtos de loucura e que eu estava tentando extorquir dinheiro do meu pai usando uma calúnia homofóbica inventada pela minha cabeça. Gente, eu sei que é uma loucura tudo isso que vocês estão vendo. Agora imagine viver isso aqui. Ouvir ele e meu pai me chamando de louca foi algo tão difícil de processar, gente, que isso quase me matou. E como eles não conseguiram o que eles queriam, eu fui despejada da casa, porque essa casa estava registrada no nome da transportadora e eu não sabia. Quando eu fui questionada, eu fui questionar, ele falou: não, essa casa nunca foi nossa. E eu falei: mas tu não pagava o valor pro meu pai? Ele falou: não, nunca dei um centavo pro teu pai. Essa casa sempre foi dele, sempre foi da empresa. Gente, eu saí de lá, eu tive que sair de lá. O meu pai, ele entrou com uma ação de reintegração de posse na justiça e me despejou de lá com uma ordem judicial. Gente, pensa que é uma coisa que saiu rápida.
Por isso que eu falo, quando tem dinheiro envolvido, gente, as coisas acontecem, ó, no passo de mágica. E depois disso, meu ex-marido continuou trabalhando na empresa e está até hoje desfrutando lá de tudo que meu pai pode dar para ele. A minha mãe ficou sem nada na partilha de bens, porque meu pai usou inúmeras manobras fiscais, ele acabou também com ela. A minha mãe ficou quase sem nada. Sempre que eu tentava arrumar um emprego ali na região, gente, eu precisava recomeçar a minha vida. Eu ia ficar parada? Não ia, né? Mas todo mundo que sabia quem era meu pai, na mesma hora as portas se fechavam. Meu pai, às vezes, ele ligava pessoalmente para esses donos dessas empresas. E a maioria dessas empresas que meu pai prestava serviço, ele ameaçava, ó, se você contratar, eu vou lá e corto. A gente vai fazer cancelamento de contratos. Gente, como eles dependiam do fornecimento dele, era assim, né? Uma mão lavando a outra. Isso prova, né, gente, que o dinheiro, ele manda e desmanda, né? Hoje faz exatamente 1 ano e pouco que esse pesadelo estourou e a minha vida tá do jeito que tá. O meu ex-marido e meu pai continuam juntos, estão trabalhando lá na diretoria da transportadora e moram na mesma casa, lá na casa que era da minha mãe. Embora todo mundo desconfiasse da relação entre eles, ninguém falava nada, né? E já hoje eu estou em um relacionamento sério com aquela minha amiga da viagem. Eu sinto algo muito forte por ela e todos os dias eu agradeço por ter ela na minha vida. Hoje eu e a minha mãe moramos com ela. A minha mãe a adora e tem ela como uma filha. Ela nunca me julgou. A minha namorada, ou a minha esposa, como vocês quiserem chamar, ela tem sido meu apoio no cuidado da minha mãe, que hoje vive à base de remédios de tarja preta, porque ela não consegue mais se locomover direito, depois que tudo aconteceu, né? Eu sigo tentando, gente, sobreviver um dia de cada vez e refazer da minha vida. Recentemente, eu iniciei um tratamento psiquiátrico para que eu consiga lidar com tudo que me aconteceu. De vez em quando, eu ainda acordo com aquela cena na minha cabeça, lá do hotel, de ver os dois lá, do meu pai, na banana do meu marido. Mas eu tenho fé que em breve essas cenas serão apenas lembranças e bem, bem distantes. E o recado que eu quero deixar aqui para as mulheres que acompanham o teu canal, Anne, para mim é um alerta de sobrevivência. Fiquem atentas aos maridos perfeitos demais e aos pais que se metem excessivamente no casamento da filha. Se seu marido demonstra uma frieza inexplicável na cama e se ele inventa mil desculpas para te bloquear, e se seu pai sempre está por perto, sempre é o primeiro a defendê-lo, e até ele briga com você para defender esse genro, investigue. Tem coisa acontecendo. Não caiam na armadilha psicológica de achar que você é a louca, que você é a culpada ou a errada pela falta de carinho do seu parceiro. A maldade humana, ela não tem limites. E o narcisismo pode fazer com que as pessoas que deveriam te proteger te usem como mero escudo social para esconder os seus próprios segredos e taras nojentas. Eu paguei um preço alto demais. Perdi 5 anos da minha vida sendo usada. Eu fui usada. Mas hoje, graças a Deus, eu estou livre dessa mentira. Então, colocar esse relato aqui é a minha forma de mostrar para eles que o dinheiro pode comprar silêncio de juiz, silêncio da cidade, mas não compra a minha vida, a minha voz e a minha verdade. Muito obrigada, Anne, de coração, por você ter me dado a oportunidade de compartilhar meu relato no teu canal. Minha querida, gente, vamos respirar bem fundo, porque, olha, é difícil. Eu até peguei uma garrafa maior para tentar engolir o tanto de frustração, gente. O tanto de raiva que eu senti por esse relato aqui. Um próprio pai. Eu já vi relato de mãe aqui. Veja minha garrafinha aqui. Eu já vi relato de mãe, de pai, de irmão. Mas, gente, nenhum deles, não que eu me lembre, né? Tentou comprar a filha para que continue se relacionando com o marido dela. E mais uma vez, gente, o dinheiro, ele compra assim. Compra, dinheiro é poder, né? E muitas vezes as pessoas têm aqui, ó, o seu valor na tua testa, assim como esse marido tem.
Mas você só consegue comprar essa pessoa se essa pessoa não tem escrúpulos, assim como você tem, assim como você não tem, tá? Então, pessoas inescrupulosas, narcisistas, malignas e perversas, minha amiga, você não espera nada de bom. Não espera, porque você vai se decepcionar, tá bom? Para ela, minha amiga, faça mesmo seu tratamento psiquiátrico, tome suas medicações, cuide da sua mãe, porque ela precisa e muito de você. E, amiga, não se preocupe com o julgamento de ninguém, não. Se você tá feliz aí com o teu novo relacionamento com a tua amiga, que bom, parabéns. Todo mundo merece e deve ser amado. Merece e deve ser cuidado. E graças a Deus que ela cuida de você, tá bom? Então, vamos agora para análise aqui, porque, gente, expõe tantas coisas, né? Ganância, falsidade religiosa, manipulação. Ah, ainda tem a falsidade religiosa aqui, né? Deixa eu beber água, gente. Bebam água, tá? Por favor. Tantos líderes, né? Que tem eclesiásticos aí que usam a religião como um escape, como uma máscara para continuar enganando, para fazer maldade. Gente, o que mais tem? Infelizmente, tá? Ai, ai, Deus deve olhar lá de cima. Rapaz, eu não falo com esse daí, não. Esse daí não é meu porta-voz, não. Tá te enganando. Juro, juro, juro. Então, bora lá para análise desse relato aqui. Porque o que aconteceu aqui, gente, foi um crime emocional e foi um perigo oculto que aconteceu também. O primeiro ponto, o casamento como negócio e o escudo social da igreja. O ponto revoltante do relato dela é descobrir que o casamento ele nunca foi uma união de amor, mas sim um contrato comercial e social. E isso tudo foi planejado em colúnio, né, pelo pai e pelo genro. Imagina, gente, você casar com alguém, você foi uma moeda de troca. Olha só. O pai, ele é um empresário bem influente, líder de uma ex-líder, né, porque agora ele não é mais, e usou a própria filha, né? E isso aí, gente, é de um perigo gigantesco. Então, mais uma vez, cuidado com esses homens de Deus que se dizem fiéis, mas nos bastidores cometem verdadeiras atrocidades, tá? E tem a coisificação da vítima. Quando o plano foi descoberto no hotel, a reação do ex-marido e do pai mostrou a pura personalidade narcisista e calculista que os dois têm. Nunca houve perdão da parte de nenhum dos dois. O que eles queriam é que ela aceitasse, através de dinheiro. Então, gente, para eles a jovem era apenas um problema, um objeto descartável, comprado com dinheiro. Apenas isso. E o ponto número 2, né? A crueldade psicológica. A tortura psicológica que ela sofreu foi desenhada para fazê-la duvidar da própria sanidade. Toda vez que a pessoa reclama da falta de intimidade, chegando a ficar 6 meses sem relações sexuais, o marido chamava ela de grudenta e carente. Quando ela buscava refúgio com o pai, ela recebia esporros e broncas. Eles destruíram, gente, completamente a sanidade dessa mulher. Porque eles queriam, esse era o propósito, tá bom? Destruição jurídica da vítima. Da mesma forma ele fez com a vida financeira dela. Porque você ligar para as pessoas, ou não contrata ela, senão eu vou cortar teu contrato comigo. Ou então dizer na frente de um juiz que ela é uma louca, que ela é uma psicótica, que ela é uma desequilibrada, tudo para alegar que tudo que ela viu e falou é preconceito dela, que ela é uma pessoa homofóbica. Gente, pessoas assim, elas não valem nada, tá? Então não perca tempo com esse tipo de pessoas. Minha amiga, lave as mãos e vai viver a tua vida. Porque não adianta você querer ficar dando murro em ponta de faca, não, tá? E a linha de frente da sobrevivência. O poder econômico virou, o poder econômico do pai virou uma arma de perseguição crônica. Pessoas que usam dinheiro para acabar com a vida de outras pessoas, né? Usam manobras fiscais e fraudes patrimoniais, também vai prejudicar outras pessoas inocentes, que no caso foi a mãe dela, que saiu praticamente sem nenhum bem, tá? E qual é o conselho que eu deixo aqui, né? E principalmente o abraço de acolhimento que eu deixo para ela e para a mãe. Eu espero de coração que as duas fiquem bem, que a namorada seja um grande suporte dela, e que o amor e respeito que ambas têm uma pela outra agora
ela reestruture a vida, tanto da nossa depoente quanto da mãe, ok? E tem vários alertas neste relato, gente. Principalmente o perigo dos aliados perfeitos, tá? Tantas pessoas que se mostram ser pessoas excelentes, pessoas que estão sempre à disposição, mas que não são. Tem pessoas que usam a tua confiança para te manipular. Elas conseguem te cegar. E essas pessoas geralmente se aproximam de nós meio que de uma forma bem exagerada para conseguir a tua atenção. E quando elas têm, gente, já era, tá? Então, maldade e cinismo se esconde sim através de altares, empresas e muito dinheiro. Mas a verdade, gente, é que se você for uma pessoa de um bom caráter, uma pessoa de boa índole, nada disso aqui vai ser bom aos teus olhos, tá? Então é isso. Se vocês estiverem ouvindo um barulho muito forte de chuva, se a edição não conseguir tirar, tá caindo muita chuva aqui em Manaus, tá? Não sei porque tá chovendo tanto assim, já era para ter acabado o período de chuvas, mas permanece, tá? Então é isso. Perdoe o barulho aí. Então, gente, eu espero do fundo do meu coração que vocês fiquem alertas. Se pessoas que se desculpam muito, pessoas que usam trabalho, viagens para te manter afastada, deixa só, fica esperta em relação a esses sinais, tá? Porque o relato dela foi cheio do início ao fim de alertas. Então, para ela, um grande abraço. Eu espero que a mãe dela olhe para tudo que ela tem agora e veja. Não, eu não vejo foi nada, eu me livrei. Você sabe lá a vida maldita que essa mulher não vivia também. Porque eu acredito que da mesma forma que a filha vivia, a mãe também vivia. Era o mesmo processo de manipulação, né? Eu sei que para uma pessoa que dedicou a vida inteira para uma outra, para um casamento, descobrir que viveu ao lado de um homem hipócrita, que usava a igreja, que usava a empresa para esconder uma vida dupla, causa muita dor, destrói. Poxa, foram o quê? Mais de 40 anos de casamento, gente. Agora, imagina, tá? Então, o que eu desejo para a mãe dela? Ande de cabeça erguida. Não tenha vergonha de sair nos lugares porque a culpa não foi sua. Você foi uma esposa que foi enganada, que foi manipulada, que foi usada também. Tá? E eu perguntei, será que a tua mãe nunca desconfiou? Ela falou, não, Anny. Meu pai sempre foi aquele homem rígido dentro de casa. Um homem manipulador, um homem que ele falava as coisas e ela tinha que concordar, tinha que dizer amém. Então, a minha mãe era uma mulher que também não tinha voz dentro de casa. Tá? Então, o que eu aconselho para ela é olhar para o que sobrou. E o que foi que sobrou? A filha, os filhos que estão do lado dela também, que o apoiam. Dinheiro de transportadora, tudo isso uma hora vai acabar. Ninguém consegue ser feliz em cima da infelicidade de uma outra pessoa, não. Gente, disso eu tenho certeza. Pode demorar? Pode. Mas ninguém consegue. Uma hora, assim, o dinheiro, ele não compra determinadas coisas, não compra certas felicidades. E no caso, são pessoas verdadeiras, pessoas que te querem bem. As pessoas que vão se aproximar desses dois são pessoas que gostam de dinheiro, são pessoas que têm a mesma índole que eles. Vocês estão ali para se beneficiar. Então, para ela, olha para o que sobrou. O que sobrou foram meus filhos. A companhia dele, o cuidado da minha filha, da minha nora agora. E pronto. E vai ser feliz. Vai viver a tua vida. Tem muita coisa para viver ainda essa manhã aqui, tá? Então, mais uma vez a elas obrigada pelo relato. Um grande abraço aqui para a nossa amiga. Um grande abraço também para a companheira dela, para a mãe. Para os filhos também, que todos eles acompanham o canal. Então, muito obrigada pela audiência de vocês, pelo carinho e confiança, tá? E se vocês, gente, querem compartilhar o relato aqui conosco, querem fazer da história de vida de vocês um alerta aqui para o canal, é só me chamar, tá? Eu estou à tua disposição. Eu sei que, por mais absurdo que o teu relato seja, ele vai ajudar alguém. Tenho certeza disso. Está mais do que estampado ao longo de todo o tempo de canal, tá bom? Então, é só me chamar no WhatsApp. No teu momento, quando você estiver pronta para falar, eu estou à tua disposição, ok? Então, fiquem alertas.
todos os sinais que nós trazemos aqui para que você identifique e que você saia. É importante, gente, nessa vida, a gente ser feliz de verdade, com pessoas de verdade, com pessoas que nos querem bem de verdade, tá? Então, um grande abraço para todos vocês. Se vocês puderem dar uma passadinha lá no Piores Encontros, eu agradeço muito, tá? É meu outro canal e lá eu também falo de relatos, mas relatos voltados a fins não, desculpa, a encontros que não deram certo. Então, se você também tem um relato para me compartilhar lá, é só mandar no WhatsApp, ok? Então, um grande abraço para todos vocês. Vejo vocês na live, que acontece dia de segunda e sexta-feira, meio-dia, horário de Brasília. E nos próximos relatos também. Façam parte também da nossa rede de apoio, tá bom? Tenho certeza que, gente, tá vendo tantas coisas boas, tá? Esse semestre aí tá vindo com tudo. Tenho muitas novidades para trazer para vocês. Eu vou trazer sempre nas lives. Então, se vocês puderem participar também, eu tenho certeza que vocês vão ganhar muita coisa, tá bom? Então é isso, um grande beijo, um grande abraço. Se você me assistiu até aqui e não deixou o like nesse vídeo, deixa agora, tá bom? Like, inscrição, você puder hypar também, que é uma das ferramentas aqui do YouTube. E se você puder dizer também o que você achou desse relato, já viu um relato semelhante por aí, ou até no teu círculo, né, social, compartilha também nos comentários também. Deixa aí também a tua palavra de apoio aqui para essa mãe, para essa moça, né? Tem 31 anos, tem tanta coisa para viver, né? Tanta coisa, nossa senhora. Eu nem lembro o que eu fazia com 31 anos. Tava vivendo a vida, né? Tava tendo experiências. Então, valeu, muito obrigada. Então, vejo vocês nos próximos relatos. Tchau, tchau.